A cartomante. Hamlet observa Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Pode rir, vocês homens são assim mesmo, não acreditam em nada. Mas saiba que eu fui, e ela adivinhou o motivo da consulta antes que eu lhe falasse o porquê. Apenas colocou as cartas sobre a mesa e disse: "Você gosta de uma pessoa." E eu concordei que sim. Então ela combinou as cartas e me declarou que eu tinha medo de que você me esquecesse. Mas é claro que não era verdade. Você está errada. Não me fale isso, Camilo. Se soubesse como eu estou por sua causa. E você sabe, eu já lhe disse, não ria de mim. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a, disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo, e depois? E saber o quê? Eu fui muito cuidadosa ao entrar na casa. Mas aonde fica esta casa? A casa fica aqui por perto, na rua da Guarda Velha. E não passava ninguém pela rua, porque eu não sou maluca, né? E você realmente acredita nessas coisas? Foi então que ela, sem saber, traduzia Hamlet em vulgar. Há muita coisa misteriosa e verdadeira nesse mundo. Se você não acredita, paciência. Mas a cartomante adivinhou tudo e eu estou mais tranquila agora. Ele queria retrucar, mas conteu-se, não queria tirar-lhe as ilusões. Também ele, em criança, e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda a sua vegetação parasita, e ficou só o tronco da religião. Ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida. E logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo, não possuía um só argumento, limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. Ele não formulava a incredulidade diante do mistério. Conteu-se em levantar os ombros e foi andando. Separando-se contentes, ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só o estava, mas via a estremecer e arriscar-se por ele. Correr às cartomantes, e por mais que eu repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa de encontro era na rua antiga dos Barbonos, onde morava uma comprovinciana de Rita. Esta desceu pelas ruas das Mangueiras, na direção de Botafogo, onde residia. Camilo desceu pela Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante. Vilela, Camilo e Rita. 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrato. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu, e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público, no princípio de 1869. Voltou Vilela da província, onde casará com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo, e foi a bordo recebê-lo. É o senhor? Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura, pois eram amigos de verdade. Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente, era graciosa e viva nos gestos. Olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos. Contava 30 anos, Vilela 29 e Camilo 26. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a ação do tempo como os óculos de cristal que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. O
Reuniram-se os três. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois morreu a mãe de Camilo, e nesse desastre que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. Como daí chegaram ao amor, não o soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Odor de feminina. Eis o que ele aspirava nela, e em volta dela, para incorporá-lo em si próprio, liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camila ensinou a jogar dama e o xadrez, e jogavam às noites. Ela mal, ele para lhe ser agradável, pouco menos mal. Agora a ação da pessoa, os olhos teimosos de Rita, que procuravam muitas vezes dele, que os consultavam antes de o fazer ao marido, as mãos frias, as atitudes insólitas. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente e de Rita apenas um cartão com um vulgar cumprimento a lápis. E foi então que ele pôde ler no próprio coração. Não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Palavras vulgares, mas há vulgaridades sublimes, ou pelo menos deleitosas. A velha caleça de praça, em que pela primeira vez passeaste com a mulher amada, fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo, assim é o homem, assim são as coisas que o cercam. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele. Envolveu-o todo, fez-lhe estalar os olhos num espamo, e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura. Mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus escrúpulos! Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé. E aí foram ambos, estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada, mas qual algumas saudades. Quando estavam ausentes um do outro, a confiança e estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima que lhe chamava imoral e pérfido, e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo, e para desviar as suspeitas começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se, e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso um pouco de amor próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido, para tornar menos dura a leivosia do ato. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança, e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais 2 ou 3 cartas anônimas, tão apaixonadas que não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente. Tal foi a opinião de Rita, que por outras palavras mal compostas, formulou este pensamento. Nem por isso Camilo ficou mais sossegado. Temia que o anônimo fosse ter com Vilela, e a catástrofe viria então sem remédio. Rita concordou que era possível. Eu levo os sobrescritos para comparar a letra com as das cartas que aparecerem lá. Se alguma for igual, eu guardo e rasgo. Nenhuma apareceu, mas daí a algum tempo, Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco, como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro. Sobre isso, deliberaram. A opinião dela é que Camilo devia tornar a casa deles, tatear o marido, e pode ser até que lhe ouvisse a confidência de algum negócio particular. Camilo divergia. Aparecer depois de tantos meses era confirmar a suspeita ou denúncia, mas ali acautelarem-se, sacrificando-se por algumas semanas. Combinaram os meios de se corresponderem, em caso de necessidade, e separaram-se com lágrimas.
seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este bilhete de Vilela. Vem já à nossa casa, preciso falar-te sem demora. Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório. Por que em casa? Tudo indicava matéria especial, e a letra fosse realidade ou ilusão. Afigurou-se-lhe trêmula. Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera. Vem já à nossa casa, preciso falar-te sem demora. Repetia ele com os olhos no papel. Imaginariamente, viu a ponta da orelha de um drama, Rita subjugada e lacrimosa, Vilela indignado, pegando da pena e escrevendo o bilhete, certo de que ele acudiria, e esperando para matá-lo. Camilo estremeceu, tinha medo, depois sorriu amarelo, e em todo caso repugnava-lhe a ideia de recuar, e foi andando. De caminho, lembrou-se de ir à casa, podia achar algum recado de Rita, que lhe explicasse tudo. Não achou nada, nem ninguém. Voltou à rua, e a ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil. Era natural uma denúncia anônima, até da própria pessoa que a ameaçará antes. Podia ser que Vilela conhecesse agora tudo, a mesma suspensão das suas visitas, sem motivo aparente. Apenas com um pretexto fútil, viria a confirmar o resto. Camilo ia andando inquieto e nervoso. Não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas diante dos olhos, fixas, ou então, o que era ainda pior, eram-lhe murmuradas ao ouvido, com a própria voz de Vilela. Era perto de 1h da tarde. A comoção crescia de minuto a minuto. Imaginou o que se iria passar, que chegou a crê-lo e vê-lo. Positivamente tinha medo. Entrou a cogitar em ir armado, considerando que, se nada houvesse, nada perdia, e a precaução era útil. Logo depois rejeitava a ideia, vexado de si mesmo, e seguia picando o passo, na direção do Largo da Carioca, para entrar num tiburi. Chegou, entrou e mandou seguir a trote largo. Quanto antes melhor. Não posso estar assim. Mesmo ao trote do cavalo veio agravalhar-lhe a comoção. O tempo voava e ele não tardaria em testar, com o perigo. Quase no fim da Rua da Guarda Velha, o tilburi teve de parar. A rua estava atravancada com uma carroça que caiu. Camilo, em si mesmo, estimou o obstáculo e esperou. No fim de 5 minutos, reparou que ao lado à esquerda, ao pé do tilburi, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultou uma vez. E nunca ele desejou tanto crer na ligação das cartas. Olhou, viu as janelas fechadas quando todas outras estavam abertas e pejadas de curiosos do incidente da rua. Dir-se-ia a morada do indiferente destino. Camilo reclinou-se no tilburi, para não ver nada. A agitação dele era grande, extraordinária, e do fundo das camadas morais emergiam alguns fantasmas de outro tempo. As velhas crenças, as superstições antigas. O cocheiro propôs-lhe voltar à primeira travessa e ir por outro caminho. Ele respondeu que não, que esperasse, e inclinava-se para fitar a casa. Depois fez um gesto incrédulo. Era a ideia de ouvir a cartomante que lhe passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas. Desapareceu, reapareceu e tornou a esvair-se no cérebro. Mas daí a pouco moveu outra vez as asas, mais perto, fazendo uns giros concêntricos. Na rua gritavam os homens, safando a carroça. Andem, agora empurrem! Força, força! Daí a pouco estaria removido o obstáculo. Camilo fechava os olhos, pensava em outras coisas. Mas a voz do marido sussurrava-lhe às orelhas as palavras da carta. Vem já. E ele via as contorções do drama e tremia. A casa olhava para ele. As pernas queriam descer e entrar. Camilo achou-se diante de um longo véu opaco. Pensou rapidamente no inexplicável de tantas coisas. A voz da mãe repetia-lhe uma porção de casos extraordinários, e a mesma frase do príncipe de Dinamarca reboava-lhe dentro. Há mais coisas no céu e na terra do que sonha a filosofia. Que perdia ele ser... Deu por si, na calçada, ao pé da porta, disse ao cocheiro que esperasse, e rápido enfiou pelo corredor, e subiu a escada. A luz era pouco, os degraus comidos dos pés, o corrimão pegajoso, mas ele não viu nem sentiu nada. Trepou e bateu, não apareceu ninguém.
Teve ideia de descer, mas era tarde. A curiosidade fustigava-lhe o sangue. As fontes latejavam-lhe. Ele tornou a bater 1, 2 ou 3 pancadas. Veio uma mulher, era cartomante. Camilo disse que ia consultá-la. Ela fê-lo entrar. Dali subiram ao sótão, por uma escada ainda pior que a primeira e mais escura. Em cima havia uma salinha, mal alumiada por uma janela, que dava para o telhado dos fundos. Velhos trastes, paredes sombrias, um ar de pobreza que antes aumentava do que destruía o prestígio. A cartomante fê-lo sentar diante da mesa e sentou-se do lado oposto, com as costas para a janela, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu uma gaveta e tirou um baralho de cartas compridas enxovalhadas. Enquanto as baralhava, rapidamente olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. Voltou 3 cartas sobre a mesa e disse-lhe: Vejamos primeiro o que é que te traz aqui. O senhor tem um grande susto. Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo e quer saber se acontecerá alguma coisa ou não. A mim é a ela. A cartomante não sorriu, disse-lhe só que esperasse. Rápido pegou outra vez das cartas e baralhou-as. Com os longos dedos finos, de unhas descuradas, baralhou-as bem. Transpôs os maços 1, 2, 3 vezes. Depois começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos nela, curioso e ansioso. As cartas me dizem que... Camilo inclinou-se para beber umas palavras. Então ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria nem a um nem a outro. Ele, o terceiro, ignorava tudo. Não obstante, era indispensável muita cautela. Ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de Rita. Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou-as na gaveta. A senhora restituiu-me a paz ao espírito. Esta levantou-se rindo. Vá, rapaz apaixonado. E de pé, com o dedo indicador, tocou-lhe na testa. Camilo estremeceu como se fosse a mão da própria Síbila. E levantou-se também. A cartomante foi à cômoda, sobre a qual estava um prato com passas. Tirou um cacho destas. Começou a despencá-las e comê-las, mostrando 2 fileiras de dentes que desmentiam as unhas. Nessa mesma ação comum, a mulher tinha um ar particular. Camilo, ansioso por sair, não sabia como pagasse. Ignorava o preço. Quanto lhe devo pela consulta? Pergunte ao seu coração. Camilo tirou uma nota de 10.000 réis e deu-la. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era 2.000 réis. Vejo que o senhor gosta muito dela, e faz bem. Ela também gosta muito do senhor. Vai tranquilo, coloque o chapéu e olhe a escada, é escura. A cartomante já tinha guardado a nota na algibeira e descia com ele, falando com leve sotaque. Camilo despediu-se dela embaixo e desceu a escada que levava à rua, enquanto a cartomante, alegre com a paga, tornava acima, cantarolando uma barcarola. Camilo achou o Tiburi, esperando. A rua estava livre. Entrou e seguiu ao trote largo. Tudo lhe parecia agora melhor. As outras coisas traziam outro aspecto. O céu estava límpido e as caras joviais. Chegou a rir dos seus receios, que chamou poeires. Recordou os termos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Onde é que ele descobrirá a ameaça? Advertiu também que eram urgentes e que fizera mal em demorar-se tanto. Podia ser algum negócio grave e gravíssimo. Daí a pouco chegou à casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater. A porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela.
me desculpa, mas não pude vir mais cedo. O que há? Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita morta, ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e, com 2 tiros de revólver, estirou